Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra lá em Lucas, capítulo 24. Amém? Fecharam? No princípio, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Verso 4. E ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com a roupa que brilhavam como a luz do sol, as colocaram diante delas. Verso 5. Amedrontadas, as mulheres abaixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando algo entre os mortos? Aquele que vive? Amém? Meus irmãos, o capítulo 24 de Lucas, ele nos fala sobre logo após a ressurreição de Jesus. E ele nos fala logo após a ressurreição, estava aquele burburinho dos apóstolos, eles não sabiam o que pensar, se teriam roubado o corpo de Jesus, onde o corpo de Jesus estava, uns acreditavam na ressurreição, outros não, estava aquela confusão. E o que me chama a atenção é que o ministério de Jesus sempre teve um protagonismo às mulheres, né? E desde o começo, no meio e no fim. E as mulheres o seguiam, as mulheres financiavam o ministério de Jesus, e depois até de Jesus morto, as primeiras pessoas que encontraram ele ali foram as mulheres. E a Bíblia diz logo após, no verso 6, que os anjos haviam aparecido para as mulheres, e no verso 6 ele fala, na primeira frase: ele não está aqui, ele ressuscitou. E o Evangelho de Lucas, ele tem todo um diferencial, na minha opinião. Ele é diferente de Mateus, ele é diferente de Marcos, ele é diferente de João. A forma como Lucas se expressa, eu particularmente sou muito, muito fã dessa forma como ele se expressa, porque ele logo ali, ele descreve o anjo como uma luz que brilha mais que o sol. Ele dá uma riqueza de detalhes que talvez os outros não tenham. Mas o que eu chamo a atenção, nesse primeira parte do versículo, ele não está aqui, ele ressuscitou. O que me chama a atenção foram as mulheres. Os anjos falam: por que vocês estão procurando aqui dentre os mortos? Ele já não está aqui. E elas nos colocam no lugar delas. Quando nós colocamos no lugar delas, nós podemos observar que talvez nós estejamos procurando Jesus no lugar errado. Eu vejo, às vezes, vários exemplos, até mesmo no pastor Jorge, que sempre fala de um exemplo de um rapaz, de um jovem aqui da igreja, que sempre queria comprar um carro. Meu sonho é comprar um carro, meu sonho é comprar um carro. Quando esse rapaz finalmente conseguiu comprar o carro, ele nunca mais foi visto na igreja, nunca mais voltou na igreja. Talvez o Deus dele não era Jesus, talvez o Deus dele era o carro. Talvez ele tenha procurado Jesus em outro lugar. Talvez ele tenha procurado Jesus no dinheiro. Talvez nós tenhamos procurado Jesus no dinheiro. Talvez o dinheiro tenha sido nosso Deus. Talvez nós não temos colocado a nossa confiança em Deus. Talvez nós temos colocado a nossa confiança em carros, em relacionamentos, no pastor. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é essa. Você tem se deixado achar por Jesus? Você tem o procurado no lugar certo? Amém? E o texto continua. No capítulo 24, versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo a um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou
para caminhar com eles. Vocês imaginam quão maravilhoso seria isso? Você está andando, por exemplo, na Lagoa da Pampulha, de repente Jesus do seu lado, o que você falaria? O que você pediria? Você pediria alguma coisa? O que você falaria? Tantas vezes as pessoas já me fizeram essa pergunta, eu falo assim, no céu, quem que vai ser o primeiro que você quer encontrar? Eu falo, não, com Adão, primeiro. Eu falo, velho, trabalhar todo dia. Segundo era Jesus, cara. Cara, uma pessoa pode ter várias dúvidas na vida, se de Jesus existiu ou não, mas uma coisa ela tem que admitir, um cara que mudou o calendário, cara. Depois dele, tudo se mudou, tudo se fez novo. E a magnitude de Jesus. E imagina você poder andar do lado de Jesus, estar do lado de Jesus, poder conversar com Jesus, poder perguntar para ele, falar assim, cara, você curou aquele cara lá no tanque de Betesda mesmo? Imagina você poder conversar com ele, tanta coisa que você poderia falar. Só que eles estavam andando, e no capítulo 24, no versículo 16, diz assim, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles andaram com Jesus durante 11 quilômetros. Algumas traduções dizem 60 estádios, convertendo hoje em dia em algumas tradições. Na minha, por exemplo, NVI dá 11 quilômetros. E eles andaram 11 quilômetros do lado de Jesus, sem saber que Jesus está do lado. Essa é a segunda pergunta que eu queria fazer para você essa noite. O que tem te impedido de ver Jesus com você? O que tem te impedido? O que tem fechado os seus olhos? O pecado? O que tem fechado os seus olhos? Eu tenho certeza que todos aqui, eu, durante várias vezes na minha vida, eu queria ter um momento com Jesus. Aquele momento que às vezes nós estamos pensando assim, eu nunca tive uma sensação que Jesus me abandonou, mas eu já tive uma sensação de ter sido esquecido por Jesus. E como eu queria caminhar do lado de Jesus? Quanto seria importante para mim isso? E eu ficaria consternado se eu soubesse que eu poderia, que eu andei do lado de Jesus, mas que eu não conseguia enxergá-lo. Jesus está com cada um de vocês essa noite. Em cada um lugar que você está. Quando ele foi assunto aos céus, ele disse que deixaria o Espírito dele aqui, o Consolador. E ele está aqui com você, ele cada lugar que você está. Quantas vezes Jesus está do seu lado e nós não o reconhecemos? E eu te digo mais. O que tem te afastado? O que tem te impedido de ver Jesus? Talvez seja suas amizades. Talvez seja o Deus da sua vida. É o dinheiro? É a família? É um cônjuge? O que tem te impedido? Que o Senhor possa nos mostrar essa noite. Amém? Que o Senhor possa nos dar um coração sensível à vontade dEle. Que o Senhor possa nos dar um coração sensível à voz dEle, sensível ao toque dEle, sensível a cada palavra que Ele tem nos dito. E esse versículo, o versículo 16, me diz mais uma coisa, que talvez seja o que mais nós devemos nos preocupar. Digo preocupar no sentido de o que mais nós devemos nos ressaltar. Quantas vezes nós já sabemos que Jesus está conosco? Nós já sabemos, nós escutamos a voz dele. E quantas vezes nós não entendemos a voz de Deus? Em certos momentos da minha vida, eu questionei a Deus. Falei assim, Deus, por quê? Por que eu passei por isso? E em todas as vezes que eu questionei a Deus sobre isso, eu busquei a Deus sobre isso, Ele sempre me mostrou que Ele me avisou antes. Uma certa vez eu estava aqui e uma pastora
me ligou e disse assim, Lucas, eu tive um sonho com você e tal, enfim, de uma coisa muito, muito grave e tal. Eu conversei com ela, falei, amém e tal, Deus vai confirmar no meu coração, ok? E foi isso. Eu estava com uma viagem marcada, eu fui essa viagem e tal, mas eu fiquei com isso na cabeça, sabe? E logo depois aconteceram uma série de coisas, uma série de eventos na minha vida, não esse acidente especial. E quando eu estava orando, a Deus questionando isso, me veio a pastora conversando comigo. E eu não soube entender a voz de Deus. Eu levei para um lado físico, mas aquilo ali era a minha morte espiritual. Era Deus falando comigo, falando assim, cara, o caminho que você está indo, cuidado. E aquilo ali foi muito difícil para mim, porque eu sempre fazia as coisas de Deus, sempre fazia as coisas para Deus, de uma forma genuína, de uma forma de coração aberto. E quando aquilo veio de encontro a mim, que a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente. Então, quando aquilo veio de encontro a mim, essa palavra veio no meu coração, de que eu escutei a voz de Deus, mas não soube interpretá-la. Amém? Que estejamos um coração aberto, um coração sensível a interpretar a voz de Deus. Que possamos ser sensíveis a entender tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? E eu vou andar um pouco no capítulo e vou lá para o versículo 30. Já está mais no final. Que diz assim, quando estava à mesa com eles, logo após, deu graças, o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Meus irmãos, eles andaram 11 quilômetros com Jesus e não o reconheceram. Estavam o tempo inteiro do lado de Jesus. Foi quando Jesus chegaram no local com os outros discípulos, Jesus partiu o pão e eles puderam ver a Jesus. Só que tem que a palavra diz que quando os olhos deles foram abertos e o reconheceram, ele desapareceu da vista deles. Meus irmãos, quantas vezes nós negligenciamos a voz de Jesus? Quantas vezes nós fechamos os olhos para Jesus e lá na frente nós vamos entender? Ou às vezes nem vamos entender. Mas nós sabemos que se a gente tivesse tomado uma decisão perante Deus, perante a palavra de Deus, com confiança, nós teríamos um futuro diferente. E eu queria dizer para vocês que a voz de Deus é sensível. Então não espere ela ouvir uma voz audível. Deus, fala comigo. Vê uma nuvem, igual Simpsons. Oh! Não, cara. Não espere isso. E quem sabe uma simples vinda sua aqui essa noite é Deus querendo falar com você de algo diferente. Quem sabe uma simples meditação que você der na palavra é Deus tentando falar com você essa noite. Esteja sensível à voz de Deus. Esteja sensível a uma conversa com o pastor. Esteja sensível à voz de um amigo. Entenda? O amigo, Provérbios diz que as boas amizades edificam, mas as más corrompem os bons costumes. Saiba diferenciar o que tem te traído para o Senhor, o que tem te traído para a voz do Senhor, o que tem te traído para o propósito do Senhor. Saiba escutar a voz de Deus através de um amigo que te queira de verdade perto do Senhor. Saiba escutar. E com tudo isso, meus irmãos, eu só consigo ver uma coisa, que todo esse tempo é Deus dizendo, eu estou com você. Todo esse tempo. Nenhum momento os discípulos sentiram que estavam desamparados. Em nenhum momento eles podem questionar tudo. Mas Jesus nunca os abandonou. Jesus sentou com eles estavam com dúvida. Jesus pediu um pão para comer. Porque eles estavam na dúvida, não sabiam se aquilo ali era um espírito. Não sabiam se aquilo ali era Jesus de verdade. Jesus mostrou as mãos para eles. Olha aqui, eu tenho a marca. Vocês estão comendo alguma coisa? Eu quero comer.
dê-me de comer. Espírito não come. Então, ele estava ali o tempo todo. Ele ressuscitou. Ele não ressuscitou para que você tenha uma vida rica. Ele não ressuscitou. Ele ressuscitou para que você tenha vida, e vida em abundância. Ele ressuscitou para que você seja salvo. Ele levou lá nossos pecados todos, para que você estivesse hoje aqui e pudesse testemunhar as glórias que ele fez na sua vida. Amém? E eu queria finalizar colocando diante de Deus nossos anseios, colocando diante de Deus o nosso coração, para que Ele possa, a cada dia, estar colocando diante de nós a sua voz, a sua vontade, para que cada passo que nós dermos, que não possamos ser nossos passos, que não sejamos nossos passos, mas que sejam os passos do Senhor. A cada lugar que nós estivermos, que eles não olhem nossos olhos, mas que vejam brilhando o Espírito do Senhor, como os anjos brilharam aquele dia para as mulheres no sepulcro de Jesus. Que possamos ser como as mulheres que confiaram na fé que Jesus estaria ressuscitado. Os homens, talvez naquela época, por uma época diferente, há 2000 anos atrás, não acreditavam nas mulheres. Eles não acreditaram nelas. Que sejamos iguais às mulheres, que nós confiamos em que Deus Jesus ressuscitou, como Ele havia dito. E que nós saibamos onde procurar. Amém? Fique de pé no seu lugar nessa noite. Vamos colocar diante de Deus tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem nos colocado, tudo aquilo que tem nos tirado, tentado nos afastar da presença dEle. Tudo aquilo que tem nos afligido, todos os nossos problemas do dia a dia, tudo aquilo que tem nos impedido. Os discípulos estavam consternados porque eles tinham perdido o Mestre. E quantas vezes nós estamos também consternados, tantas vezes temos vários problemas que nós esquecemos de colocá-los diante de Deus. Nós esquecemos da magnitude de Jesus. Nós esquecemos que Ele levou na cruz todos os nossos problemas, todos os nossos pecados. E nós esquecemos. Senhor, grandioso Deus, eterno Pai, Deus de infinito amor, Deus de infinita misericórdia. Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante de Ti, meu Pai, com o coração aberto, Senhor. Pai, que não sejamos igual aqueles dois discípulos, Senhor, que tivemos nossos olhos fechados perante Ti, Deus. Pai, mas que nós estejamos sempre com os olhos abertos, Senhor, ao sentir Tua presença, ao ouvir Tua voz, Pai. Deus, que o Senhor nos aproxime, Senhor, de pessoas que nos se aproximam de Ti, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, usarmos, ó Pai, usarmos para ser boca de Deus na vida das pessoas, para abençoarmos as vidas das pessoas, Senhor. Deus, que possamos ser a diferença. Deus, que possamos ouvir Tua voz a cada momento, Pai, que nunca, Senhor, nunca nos deixe, Pai, pensar que estamos sozinhos. Deus, nunca nos deixe, Pai, pensar, Senhor, que o Senhor não está cuidando de tudo, Senhor. Pai, nós confiamos em Ti, confiamos no Teu amor, Pai, nós depositamos a nossa fé em Ti, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que enquanto nós tivermos medo, Pai, nós devemos confiar no Senhor. Então nós colocamos o coração diante de Ti, Senhor, aberto a ouvir Tua voz, aberto ao Teu amor, a Tua correção, esperando a Tua misericórdia.